esteja com a graça e a paz do Senhor. Amém. E já agradeço o convite, pastor José, senhora Nilza. Amém. Cada um de vocês. A sua Bíblia em João, capítulo 11. João, capítulo 11, a partir do versículo 1, tem como título A Morte de Lázaro. Nós vamos ler alguns textos selecionados, porque o capítulo é extenso, para que nós possamos ganhar tempo. João, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. E então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Versículo 38. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Quando Deus fala a respeito de um milagre realizado pelo Senhor Jesus na vida de Lázaro. Isso fala a respeito de uma casa composta por 3 irmãos, 2 mulheres e um homem, Maria, Marta e Lázaro. O texto diz que eles moravam em Betânia, que era aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém em termos de distância. E o texto fala que Lázaro veio a ficar doente. Essa informação ela é enviada por Marta até Jesus, ela chega até Cristo, e o texto diz que Jesus ele fala, versículo 4, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Primeira lição que nós tiramos, amados. Deus ele tem os propósitos, Deus ele permite provas, permite lutas. Nós não podemos esquecer que o que ocorre é para a glória de Deus. Pode ser algo muito óbvio o que eu esteja dizendo, ou muito simples, mas muitas vezes nós esquecemos disso. Existem muitas pessoas que falam, você, olha, Deus está fazendo isso para me exaltar, para me honrar. Ele pode exaltar alguém, ele pode honrar alguém, mas nós não podemos tirar Deus do trono. É para a glória dele. Tudo que acontece é para a glória dele. Se você conquistou algo, é para a glória dele. Se você se formou, é para a glória dele. Se você foi curado, é para a glória dele. Se ele disse sim ou não, é para a glória dele. Entenda isso, a glória é dele, não é do homem. Nós não podemos glorificar o homem. Nós temos que glorificar ao Senhor. Quando Deus fala para Moisés que iria tirar o povo do Egito, ele fala: eu serei glorificado através de Faraó. Como assim? Um homem terrível desse como Faraó? Eu vou usar esse cara para que o meu nome venha a ser glorificado. A Bíblia fala: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A Bíblia fala a respeito de Cristo, dizendo: porque Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tudo se resume à glória de Deus. E o
texto fala, né, para que o Filho seja glorificado, né? Para que o Pai seja glorificado através do Filho. Tem pessoas que criticam esse texto dizendo, se Jesus falou que essa doença não acabará em morte, por que Lázaro morreu? Né? Ele fala, essa doença não acabará em morte. E logo depois nós vemos que Lázaro estava doente, piorou e veio a óbito. Entenda que o texto não está dizendo que a morte seria o final dele. Nós entendemos a morte no nosso conceito terreno humano como o fim, né? A morte é algo irreversível, não tem o que fazer. Você pode chamar o melhor médico, o especialista, né? O que tem 50 anos de experiência em qualquer problema, nós não temos essa capacidade de trazer alguém à vida. A morte é o fim humano. É algo irreversível. É algo que eu não tenho como desfazer. Entenda que o que Deus está nos dizendo nesse texto, quando ele fala não acabará em morte, ele não está dizendo que não haveria morte. Ele está dizendo que não iria finalizar com a morte. Até houve morte, porque Lázaro morreu. Mas não foi o fim, porque Jesus o trouxe de volta. A morte aqui foi provisória. A morte aqui durou apenas 4 dias. Né? Então, ele não mentiu. Não vai acabar em morte. Geralmente acaba em morte, né? Dessa vez não. Não vai acabar em morte. Até ocorre a morte. Mas ele vai voltar e ele vai viver. E o texto vai nos dizer que Jesus amava todos. Né? A mensagem que é enviada para Cristo diz, olha, Lázaro, aquele a quem amas. Né? Então o texto fala que Jesus amava Lázaro. E o texto aí vai nos dizer que Jesus amava Marta e a irmã dela. Versículo 5, né? Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Está claro no texto. Jesus amava os 3 irmãos. Mesmo Jesus amando Lázaro, Lázaro ficou doente. Mesmo Jesus amando Lázaro, Jesus não impediu Lázaro de vir a óbito, de falecer. Mesmo Jesus amando Marta e Maria, acabamos de ler, versículo 5, ele permitiu o sofrimento na vida de Marta e Maria. Imagina o luto na sua casa, que coisa horrível, né? Em algum momento passamos por isso, ou poderemos passar. O que eu entendo, amados? O amor de Deus não significa ausência de sofrimento. O texto é claro ao dizer que ele amava, mas isso não impediu de ocorrer sofrimentos na vida dos 3. Os 3 sofreram, cada um de alguma forma. Então, você passar por dores não significa que Deus não te ama. Você passar por sofrimentos não significa que Ele não te ama. Ele te ama, mas esse amor não vai significar que você vai ter uma vida perfeita aqui na terra. Tem as flores, mas tem os espinhos também. Então, o texto vai nos dizer que quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Primeira lição. Né? A mensagem foi, Jesus, precisamos que o Senhor venha, e venha agora, porque o meu irmão está doente, está piorando, né? E piorou tanto que veio ao falecimento. Só que Jesus não foi naquela hora que ela queria, ou que eles queriam. Jesus ainda ficou 2 dias. Ele não foi no tempo que o ser humano quis, ele foi quando ele quis. Por quê? Porque o pai não faz na hora que o filho quer. Nós não podemos esquecer disso. Né? Temos uma geração de pessoas mimadas. Ou faz na minha hora, eu vou espernear. Né? Talvez os pais frouxos dessa geração façam isso. Mas o Pai Celestial, que ainda é um Pai de verdade, ele só faz na hora que ele quer. Ah, mas eu sou filho. Quem disse que o filho manda do Pai? O Pai faz na hora que ele quer. O Pai, se quiser, diz sim. Se o Pai quiser, diz não. Né? Se o Pai quiser comprar, ele compra. Se ele não quiser, ele não compra. É o Pai que decide. É o Pai que gerou, é o Pai que cria, é o Pai que provê. Então, o Pai faz na hora dele. Ele não fez na hora que ela, Marta, queria. Segunda concepção, eu vejo aqui também um aspecto de soberania divina. Deus, ele é soberano. Ele não depende de ninguém. Ele é autossuficiente. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. 2 coisas que não vão obrigar Deus a fazer alguma coisa, ou não vão obrigar Jesus a fazer alguma coisa. Ah, eu sou muito amigo de Jesus, ele vai ter que fazer isso, porque eu sou muito íntimo de Deus. Não. Você pode ser o maior profeta da casa. Se Deus não quiser fazer, ele não vai fazer. Ele não tem uma obrigação de fazer. Porque nós temos uma intimidade com ele. E aqui está claro no texto. Lázaro a quem amas. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e Lázaro está no texto isso. Ele amava os 3, mas ele não se sentiu obrigado. Então eu tenho que ir lá porque está doente. E senão eu não estou demonstrando o meu amor de forma verdadeira. Eu amo, mas o fato de eu te amar não significa que eu vou fazer do jeito que você quer, da forma que você quer. Eu não sou obrigado. Não pense que Deus é obrigado a alguma coisa. Porque Ele não é. Segundo, a ira também não obriga Deus a nada. Certa vez eu estava pregando e um
o povo não queria ouvir a palavra lá em Samaria. Alguém disse para Jesus, desça fogo, mate tudo. Jesus disse, não é esse propósito ainda, né? Então a gente é ansioso. Quem nunca passou por uma situação de você ver alguém fazer uma calamidade, né? Um cara chega e é pedófilo, estuprador, um monte de coisa, e vem aquela ira, você pensa nisso, né? Deus acaba logo, e você vê Deus tendo misericórdia, que nem Caim matou Abel, mas não matou Caim. Como assim? Abel não fez nada, Caim matou, vamos esperar Deus matar, Deus não matou. Mas a pior pessoa não vai obrigar Deus a fazer algo. E a melhor pessoa também não vai obrigar Deus a fazer algo. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele não tem esses sentimentos que nós temos, né? Uma ira que nos move, ou um amor que nos move para uma direção. Ele é controlado. Ele é acima de nós. Ele não é um humano. Ele fez os seres humanos, né? Mas Ele é Deus. E tem horas que Ele mostra isso dessa forma. O texto fala que nos atrasou 2 dias. E esse atraso é algo que as irmãs, né, do de Marta e Maria, elas teriam uma dificuldade de entender. E ambas as duas irmãs questionam. Marta, no primeiro momento, quando ela se encontra com Jesus, ela vai dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E lá na frente, quando Maria se encontra com Jesus, ela repete a mesma frase. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, ambas, elas não entenderam esse atraso. Humanamente falando, Deus não atrasa, ele vai na hora certa, né? Mas humanamente falando é um atraso. Eu mandei há 2 dias a mensagem, ele não veio. Depois de 4 dias morto que ele aparece, para mim atrasou, né? Porque eu enviei a tempo, eu estava ansiosa, eu corri até ele. Por que ele não veio quando eu corri até ele? Então isso foi algo que fez elas terem dificuldade de entender, e elas questionaram. Aquelas estão questionando o tempo de Jesus vir. Quantos estão questionando o tempo de Deus? Segundo a tradição judaica, a morte e o sepultamento ocorreriam no mesmo dia, porque essa região do Oriente Médio é extremamente quente, né? Então isso acelera o processo de putrefação do cadáver. É aquela coisa, tem que enterrar logo. E por que ele não veio? E quantos questionam? Abacuque, né, aquele famoso texto, né? Ainda que a figueira não floresça. Leia o texto antes para você ver o que ele fala. Senhor, até quando eu vou ver os injustos prevalecendo? Até quando eu vou ver os inocentes perecendo? Os maus estão no poder? Ele fala isso. Em Apocalipse tem um texto que fala dos mártires, aqueles que morreram pelo nome de Jesus. Eles clamam, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Né? Pessoas matando cristãos. Estamos vendo reportagem, né, na Nigéria, o quanto de cristãos, né, destruíram a casa de um pastor nigeriano esses dias. E é o cumprimento da palavra. Estão perseguindo os servos de Cristo. Quando no casamento, né, a Maria mãe de Jesus, não essa Maria aqui, né, vai até Cristo, seu filho diz, o vinho acabou, mulher, não é chegada a minha hora. Eu faço quando eu quiser, você está me pedindo agora, mas não é agora que eu vou transformar isso não, vou resolver isso não. Então tem coisas que vão ser no tempo de Deus. Se Jesus voltasse naquele momento que ela pediu, no primeiro momento que ela pediu, o que Jesus ia fazer, o que Jesus iria realizar seria uma cura. Porque Lázaro estava doente, ou muito doente. Só que ele veio depois. Então, como ele veio depois, ele não realizou uma cura, ele realizou uma ressurreição, foi maior. Às vezes, Deus vai vir depois, porque depois ele tem algo maior. Você vai esperando algo pequeno, né? Eu não estou menosprezando uma cura, mas pense comigo, uma ressurreição maior do que uma cura. Se ele curasse, era algo que ele fez em muitas vidas, né? A vida está repleta de casos de pessoas que foram curadas, né? Mudos que passaram a falar, cegos que passaram a enxergar, surdos que passaram a ouvir, leprosos que foram purificados. Se Jesus ressuscitasse no primeiro momento, Jesus também ressuscitou outros. Só que Lázaro é o único caso do Novo Testamento de alguém que morreu e ressuscitou depois de 4 dias. Foi muito tempo depois. O que Jesus fez Lázaro, ele fez na vida de mais ninguém, foi algo só com ele. Às vezes, a demora para você é maior, mas o que você vai receber é algo que Deus não fez na vida de ninguém. É só com você. Não é a cura dos outros, não é a ressurreição imediata dos outros, é uma ressurreição pós 4 dias. É muito tempo, está podre, está cheio de bicho, ninguém quer mais. O povo já está até começando a se recuperar no processo, né, de negacionismo, de entender, olha, realmente o fulano partiu, eu tenho que começar a tocar a minha vida para frente, né? Eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho família, e por aí vai. Então a demora é importante para as intenções de Deus, porque na demora Ele está te observando como você vai reagir. A Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A ansiedade é o sentimento de não querer esperar. Eu quero para agora, eu não estou encontrando, e eu começo a ficar nervoso.
Ansiedade é um termo alemão, que tem a ver com estrangulamento. Quando você fica ansioso, parece que está se estrangulando, né? Estou me enforcando aqui, porque eu preciso de algo para ontem. Não aconteceu, o que eu vou fazer? Interessante, né? Tudo tem um motivo. Nos versículos 7 e 8, Jesus disse: vamos voltar para a Judéia. E agora ele é questionado: Jesus, como é que a gente vai voltar? Os judeus falaram de te apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá? É agora que ele quer voltar. Porque Jesus volta no pior momento. Jesus chega no pior momento, no improvável. Ah, mas está uma fúria, está uma raiva, está uma tempestade. É agora que eu vou. Ele vem quando ele quer, amados. É interessante também que quando ele fala que vai voltar nesse momento, era perigoso não só para Cristo, mas principalmente, né, porque Cristo é Cristo, Ele é Deus. Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo. Mas era algo perigoso para os discípulos que estavam com Jesus, porque a ideia do povo não era só fazer algo, hostilizar Cristo, era hostilizar os que estavam com Ele. Então era algo perigoso para Cristo, mas Cristo estava tranquilo e iria os proteger. Jesus estava com eles. Não haveria o que eles temerem, porque Jesus estava com eles, Jesus os acompanhava. Ah, mas eles querem apedrejar não só a Cristo e podem querer me apedrejar. Não tem problema, eu estou com vocês. Deus está dizendo: eu estou com vocês. Por isso que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha o que ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu está comigo. Jesus está com você, igreja. Ainda que a morte esteja pairando, Jesus está com você. Ele está com você. Então, ele fala nos versículos 9 e 10, Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas quem anda à noite tropeça, né? Porque não está vendo nada. Aqui ele faz uma comparação com um dia, né? O dia não tem 12 horas. Por que ele cita o dia? Porque dia é horário de trabalho. Eu não estou aqui esquecendo das profissões da noite, né? Os vigilantes, gente que roda de Uber, eu não estou esquecendo disso. Mas a princípio, a noite não é a maioria dos trabalhadores. A noite até é uma parcela pequena dos trabalhadores, né? A maioria das pessoas trabalha de dia, sempre foi assim. Não tem um dia 12 horas, ou seja, é um tempo de trabalho. Né? Você acorda de manhã até o final da tarde e trabalha. Ele está dizendo o seguinte: ainda de dia, ainda há um trabalho a ser feito. Eu tenho que ressuscitar Lázaro. Eu não vou ficar de braços cruzados. O cara está morto e eu tenho o poder para ressuscitar. E eu vou para lá e vocês vão comigo. É o que ele está dizendo. Há um trabalho a ser feito. Não está de noite ainda. Ainda não encerrou o expediente. Eu tenho um ministério a ser realizado na terra. E ainda não acabou. Ainda não chegou a noite, que ainda a noite tropeça. Há quem entenda que esse de dia fala simbolicamente do auge do ministério de Cristo. Eu estou atuando, eu estou pregando, eu estou ensinando vocês e eu estou operando milagres. Vai chegar um momento em que vão me crucificar, né? O, entre aspas, tropeço, né? Quem tropeça é de noite, né? As trevas tomam conta. Quando Jesus morreu, a Bíblia fala que o mundo foi imergido em trevas. Claro, o Filho de Deus morreu, né? Mas não chegou esse momento ainda. Não chegou, então vamos fazer a obra. Também podemos comparar Jesus com Judas. Porque Jesus de dia estava planejando ressuscitar Lázaro. E Judas à noite planejando matar Jesus. Cada um com as suas intenções e cada um com o seu horário. Então eles disseram: Jesus disse: Lázaro adormeceu. Aqui nós temos dois sentidos de entender esse adormecer. Primeiro, no sentido prático, né? Quem adormece, quem dorme, acorda. Basicamente é isso, né? Você dorme, mas você acorda. Você pode até demorar a acordar, mas você vai acordar, né? Uma hora você dorme, outra hora você é acordado, você é desperto. Por isso que ele fala: Lázaro dorme. Por quê? Porque Jesus iria acordá-lo. Jesus iria chamá-lo e ele iria se levantar. Ele iria ficar de pé, né? Quando alguém dorme, né? A esposa chama para o trabalho, a mãe chama o filho para a escola, alguém desperta você, chama você. Assim foi com a filha de Jairo. Jesus vai entrar na casa da filha de Jairo, ele diz: a menina não está morta, mas dorme. Alguém debochou. Esse cara está louco, né? Como é que assim ela está dormindo? Ela está morta. Mas por que ele falou que ela está dormindo? Porque ele tinha poder de acordar. Quando ele manda, a morte tem que ir embora. Quando ele manda, o morto tem que ficar de pé. É isso que ele está dizendo. No outro sentido, esse texto ele é muito impactante porque ele retrata uma promessa bíblica.
Né? A morte do cristão ela é temporária, a morte do cristão é um sono. O sepultamento para nós é como uma cama macia, porque nós sabemos para onde vamos e sabemos que quando Ele nos despertar, estaremos com o Pai. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele fala isso no texto. Você crê em Deus? Você pode morrer um dia, mas você vai viver de novo. Porque você crê nele, você vive para ele. Aquele que crê em mim, você não crê em mim, não vive para mim, ainda que esteja morto, um dia morre, mas voltará. E é uma promessa para nós, né? Jesus disse: nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu acho esse versículo fantástico. É um texto muito simples. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Ele poderia chamar Lázaro de cristão, de discípulo, mas ele chama de amigo. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Adormecer é de morte. O cara morreu e ele está chamando o cara de amigo. Isso é incrível. Ele está dizendo basicamente que mesmo depois da morte, ele morreu, mas ele continua sendo meu amigo. Eu vou traduzir para você: a morte não é capaz de quebrar o seu laço de amizade com ele. A morte não é capaz de quebrar a sua amizade com ele. O cara está morto. Olha o que Jesus fala: nosso amigo Lázaro morreu. Ele morreu, deixou de ser. Não, ele continua sendo meu amigo. Quem disse que ele é meu amigo? Ele é meu. Ele é meu amigo. Ele morreu em mim. Ele morreu em Cristo. A morte não é capaz. Eu ia falar que nada nos separar do amor de Deus. Cita vários, né? Nem a morte. Está lá no texto. Nada nos separar do amor de Deus. Nem a morte. Basicamente o texto está dizendo, sabe o quê? Morra amigo dele. Aleluia. Você pode morrer amigo de Jesus. E nem a morte pode se separar. Pessoas podem tirar muitas coisas de você, mas não conseguem tirar o seu vínculo com Cristo, não conseguem tirar a sua salvação, não conseguem apagar o seu nome do livro da vida. É um versículo tão simples, né? Mas eu considero ele fantástico. Então Jesus disse que Lázaro adormeceu e que vai acordá-lo. E os discípulos disseram: se ele dorme, vai melhorar. Isso aqui é a postura de muitas pessoas, amados. Jesus disse: vamos, porque nosso amigo Lázaro está dormindo e nós temos que acordá-lo. Aí eles disseram: não, mas se ele está doente, se ele está dormindo, ele vai melhorar. Tem gente, amados, que quer que a obra de Deus se faça sozinha. Aqui Jesus está representando atitude e os discípulos estão representando comodismo. Ah não, se eu pregar, outra pessoa prega. Se evangelizar minha família, minha rua, não. Alguém já está fazendo a obra. Temos que fazer a obra de Deus. Não fique cômodo. Vou melhorar sozinho. Não, nós vamos. Deus está dizendo, vamos. Deus está convidando o povo de hoje. Ei, bora fazer a minha vontade. Não seja acomodado. Jesus disse: para o bem de vocês, estou contente de não ter estado lá, para que vocês creiam. Numa primeira ótica, alguém pode achar que Jesus foi grosseiro, foi indiferente. Espera aí, Jesus está dizendo que está feliz, que está contente de não ter estado lá. Quer dizer que o nosso irmão morreu e ele está contente de que não estava aqui nessa hora difícil. Tem coisas que Deus fala, né? Se a gente não tiver um discernimento, a gente pensa, né, que ele não gosta mais, que ele esqueceu, que ele não está nem aí. E ele diz assim: para que vocês creiam. Ele não respondeu a petição de Marta no primeiro momento. E ele diz assim agora: para que vocês creiam. Às vezes o fato de Jesus não trazer aquela resposta não significa indiferença. Ele não me respondeu. Ele não falou comigo. Ele não disse nada. É porque ele não está nem aí. Nem sempre. E aqui Jesus está dizendo, está nos mostrando uma amostra vindoura do que ocorrerá, né, em relação ao povo de Deus. Nesse momento, Tomé disse: vamos também para morrer com ele. Aqui nós temos diferentes teorias, né? Os estudiosos têm diferentes interpretações dessa fala de Tomé. Há quem entenda que Tomé foi pessimista, falou com raiva. Já não basta o cara lá ter morrido e o povo de lá quer apedrejar Jesus, agora eu estou achando que a gente vai morrer também. Eu não queria morrer. Talvez ele falou nesse sentido. Pessimismo, raiva, né? Eu quero a parte boa de Cristo, não quero a parte ruim com Cristo. É como Jó falou para sua esposa: aceitaste o bem de Deus com prazer, mas o mal não quer aceitar. Tem gente que só quer Deus na parte boa, a parte ruim não quer não.
No outro sentido, pode ser que Tomé tenha aceitado. É uma questão de interpretação. A gente não estava lá para saber o tom de voz, a abordagem. Pode ser que Tomé falou: ih, agora chegou a hora de nós morrer. Porque os caras estão bravos, querem apedrejar e a gente está indo para lá. Então chegou o momento de partir para a glória. Talvez ele falou nesse sentido. Talvez falou até no sentido positivo, né? Deus pode ter falado de coisas incríveis do céu e ele ansiou por isso. Agora vai chegar o momento de irmos para o outro lado. Lázaro já foi, daqui a pouco nós vemos Lázaro também. Quem sabe ele pensou isso, né? São conjecturas, tá? Não estou batendo martelo, só estou trazendo interpretações possíveis a respeito desse texto. O texto fala que muitos tinham ido consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Aqui nós temos alguns motivos. É possível que fosse uma solidariedade permanente, porque há o entendimento de que Marta, Maria e seu irmão eram queridos pela comunidade. Então, se o povo estava sempre lá, na hora da morte também estariam. Há quem entenda que seria uma solidariedade momentânea, porque tem gente que não está nem aí para o outro, mas quando chega na hora do velório, ele está lá. Eles eram benquistos. É possível que eles tenham ido lá, os judeus, para reforçar o bom legado, né? Esse cara morreu, mas era um cara de testemunho, um homem de Deus, e eu quero estar aqui por causa do legado dele, um homem de Deus. Há quem entenda que estavam lá também, reforçando a alegria. Olha, Lázaro morreu, mas nós sabemos onde ele está no paraíso. Né? Essa é a alegria do cristão quando o outro parte, né? Partiu daqui, choro na terra, alegria no céu. E há também uma providência divina, porque Jesus iria ressuscitar Lázaro lá na frente. E o texto fala que muitos judeus compareceram. Tem a mão de Deus aqui. Jesus permitiu que muita gente fosse para que contemplassem um milagre. Jesus ia fazer uma grande obra naquele dia. E ele movimentou aquela cidade. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Então, quando o texto fala que Marta ouviu que ele chegou e ela foi encontrá-lo, nos passa a ideia de que Jesus não entrou na cidade. E por que ele não entrou? Porque o povo queria tacar pedra nele. Então é possível que ele ficou num ponto específico e algum mensageiro foi até Marta e comunicou: olha, ele chegou e a localização é essa, vá lá encontrar com o mestre. E por que Maria não foi? Porque era velório, né? Um sai, mas outro tem que ficar para receber as pessoas, né, que estão chegando para prestar condolências, para prestar solidariedade. Versículo 21, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui eu quero pausar sua atenção e eu quero focar um pouco em Marta. Marta aparece aqui como uma crente murmuradora e problemática. E eu quero dizer, não seja a crente Marta, certo? Não seja o crente Marta. O que nós vemos de negativo nela? Olha o que ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Primeiro, ela questiona. Ela está dizendo: Jesus, o Senhor está atrasado. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor era para ter chegado. Cadê que o Senhor não chegou? Eu te mandei mensagem. Eu te avisei com antecedência. Por que o Senhor não chegou? Ela questiona. Gente que reclama do tempo de Deus, diz que Deus está atrasado. Gente que quer ensinar Deus a trabalhar, que nem Naamã, né? Se ele saísse, invocasse o nome do Senhor seu Deus e colocasse a mão sobre o lugar afetado, eu não seria curado. Não são as águas de Damasco, as águas de Damasco e Farfá, Abana e Farfá, melhores águas do que o Jordão? Questiona. Tem o querer de Deus, mas a pessoa questiona. Porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Marta é a pessoa que questiona Deus, e Deus não gosta de ser questionado. Segundo, Marta é a pessoa incrédula, pelo menos no primeiro momento, porque ela só crê que Jesus faria algo se ele estivesse ali. É o que ela disse: se o Senhor estivesse aqui. Depois ela muda o discurso: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quem disse que ele precisa estar lá para evitar a morte? Jeremias fala que ele é Deus de perto e Deus de longe. De longe ele dá a ordem e a coisa acontece. Quem disse que ele tem que estar lá para acontecer, amados? Deus desfaz problema. Mas o problema já aconteceu. Eu não consigo. Você não consegue, mas ele consegue. Então ela está limitando o poder de Deus. Não seja alguém que limita Deus. Deus não é limitado. Nós somos limitados. Ele não. A gente diz assim: pastor, só Deus na causa. Então glorifica, porque Deus pode. Né? Se fosse eu, se fosse você, talvez não conseguisse, mas ele pode. Terceiro, Marta é a pessoa que não entende o que Deus está dizendo.
Porque Jesus disse, Marta, seu irmão há de ressuscitar. O que ela responde? Eu sei, no último dia, né, os cristãos vão ressuscitar. Ele não estava falando de um tempo futuro. Ele estava dizendo, Marta, é hoje. Hoje eu estou chegando na sua casa. É hoje, creia. Tem gente que não entende o que Deus está dizendo, né? Deturpa a palavra de Deus. Desvia o foco. 4. Marta é a pessoa que não aceita, porque lá na frente, quando ele diz remova uma pedra, ela fala, já cheira mal. Em vez de ela dizer, tá certo, Senhor, vou te obedecer, vou resolver, vou fazer o que tu está mandando. Ela, olha, já cheira mal. Não está aceitando a mensagem, mais uma vez, desde que resiste à vontade de Deus. Deus diz, vá por aqui, a pessoa está com o coração duro, fechado. E o salmista fala que o coração contrito Deus não despreza. 5. Marta era uma pessoa ocupada. Porque houve outro momento em que Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Maria correu para os pés de Jesus para ouvir a pregação, para ouvir a palavra. Mas Marta foi se ocupar com outras coisas. Tem gente que, em vez de dar tempo para Jesus, está se ocupando com as outras coisas. Está focando nas coisas da terra. 6. Marta é uma moradora. Porque aqui ela reclama, já falei a reclamação. E lá no outro contexto, no outro episódio, onde Jesus chega na casa de Marta e Maria, Maria está ouvindo Jesus. Marta está fazendo outras coisas na casa. Ela para de fazer as coisas e vai reclamar com Jesus sobre Maria. Jesus, manda que Maria venha me ajudar com as coisas. Tipo assim, eu não estou buscando a Deus, ainda estou reclamando que ela está buscando. Ela devia estar distraída que nem eu, focando em outras coisas. Então ela reclama. Em vez de Marta correr para Jesus, para pelo menos agradecer pelo consolo, olha Jesus, o meu irmão está morto, mas eu sou grato porque o Senhor veio para me consolar. Ela vai reclamar. E aí está uma questão para você decidir onde divisor de águas. Você é a pessoa que consegue ser grato na hora do luto, na hora da dor? Ou você é o que reclama na hora da dor? Ah, pastor, mas ela reclamava muito. Ah, mas a porta fechou. Ah, mas ocorreu isso. Mas eu consigo ser aquela pessoa que agradece, Senhor, obrigado. A porta fechou, mas o Senhor está comigo. Perdi alguém que eu amava, mas o Senhor está me dando forças. Não era o que eu esperava, mas o Senhor fez a sua vontade, ainda que a minha não prevalecesse. Quem nós estamos sendo? Não seja Marta. É possível agradecer na hora da dor? Não seja esses crentes mimados, crente Nutella, né, cheio de frescura. Jesus disse, em tudo dai graças. Não é só na parte boa. Morreu, mas obrigado, Senhor. Até aqui eu estava com meu irmão, e foram bons momentos, e estávamos juntos, e foi a tua vontade. Seja grato. Tem críticos que questionam, aonde é que estava Jesus quando eu perdi um ente querido? Onde é que estava Jesus quando meu filho morreu? Ele estava no mesmo lugar quando mataram o filho dele. A diferença é que o seu filho deve ter pecado e dele não pecou jamais. A diferença é que nós merecemos a morte, nós merecemos o inferno. E o filho dele nunca, jamais mereceria tamanha crucificação, tamanha punição, tamanho castigo. Ah, mas eu sou pessoa de Deus, eu sou alguém de Deus, eu não posso passar por um sofrimento desse. E Jó que perdeu 10 filhos ao mesmo tempo. Você já imaginou você olhar para um terreno, 10 covas abertas? Você não sabe nem para onde olhar. Você não sabe nem quem refletir. Quando uma pessoa morre, você fica pensando na pessoa, né? Eita, passamos por isso, a gente tinha plano, fulano era assim. Eu nem sei o que se passou na mente dele. Eu fico até imaginando, eu quero conjecturar, sem ferir a resto do texto, eu imagino o diabo dizendo, cadê o teu Deus? Davi, homem segundo o coração de Deus, teve luto na sua casa. Perdeu 4 filhos. Saul perdeu filhos. É doloroso, né? Mas acontece. Versículo 25. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entenda uma coisa. Se você nascer apenas uma vez, que é o nascimento biológico, eu estou vendo aqui que todos nasceram, obviamente. Mas se você não nascer do Espírito, nascer em Deus, nascer na vida espiritual, você nasceu uma vez só, né, que é o nascimento biológico, o nascimento físico. Você vai morrer 2 vezes, se não ocorrer o arrebatamento. Vai ter a morte física, que esse corpo é pó e voltará ao pó, e lamentavelmente vai ter a morte eterna. Porque nunca mudou para Cristo, nunca viveu para Cristo, né? Se você nasceu uma vez só, você morre 2. Nasceu só no biológico, morre no biológico e morre na eternidade. Mas se você nascer 2 vezes, você só vai morrer uma vez. Se você nasceu no biológico, já nasceu. E nascer para Deus, nascer no espiritual, nascer da água e do Espírito, como Cristo falou, só vai ter uma morte para você, que é a morte física.
A morte eterna não é para você, porque você nasceu 2 vezes. É preciso nascer 2 vezes, para que não morra 2 vezes. Para que morra uma só, se não alcançarmos o arrebatamento, né? Que privilégio da geração que eu alcançar esse momento. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. 2 coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. Primeiro, eu sou a vida. Você só vive porque Ele te dá vida. Você está vivo porque Ele te dá vida. E eu sou a ressurreição. Ainda que você perca essa vida, eu tenho o poder de trazer você de volta. Isso é muito forte. Ele é quem te dá a vida, e se tu perde, Ele te traz de volta. É isso que ele está dizendo. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele é tão poderoso em termos de ressurreição que ele ressuscitou a si mesmo. Sabe o que ele falou? A minha vida ninguém toma. Eu mesmo, espontaneamente, a dou e tenho o poder de retomá-la. Ou seja, quando Jesus foi crucificado, mataram Jesus. Ele que se entregou. E ele mesmo voltou à vida. Havia uma seita, você pode ver na Bíblia, está lá, chamada Saduceus. Eles pregavam contrariamente à ressurreição. Por isso que Jesus também está pregando sobre a ressurreição aqui. Porque eles eram contrários à ideia de que você morre e um dia voltaria à vida. Ele está reforçando. Eu tenho poder para isso. Né? Ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque se você creu, obedeceu, vai morrer. Mas um dia você viverá a vida eterna. E essa é a principal. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Se ele é a vida, e olha aqui, artigo definido, gramaticalmente, ele não fala, eu sou uma vida, eu sou a vida. Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem vida fora de Jesus. Quebra o argumento mentiroso de que todas as religiões levam a Deus. Não é verdade. O muçulmano não leva a Deus. O catolicismo não leva a Deus. Macumba, candomblé, ubanda não leva a Deus. Essa seita não leva o caminho de Jesus. O caminho é o cristianismo. Cristão, tem que ser cristão. Cristão significa discípulo de Cristo ou pequeno Cristo. Você tem que estar com Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, aquele que crê em mim. Isso aqui quebra uma frase mentirosa que eu vejo há anos sendo postada nas redes sociais. O que importa é ter fé. Não. Fé em quem? Em você? Fé em Maria? Damião? Padre Cícero? Fé em Jesus. Aquele que crê em mim. Se a tua fé não for em Jesus, não vai adiantar de nada. É na força do meu braço. Eu creio em Maria. Eu creio em José. Não serve. Aquele que crê em mim. Tem muita gente crendo na mentira. Crendo no engano. Crendo que é errado. E quando ele fala aquele que crê em mim, Jesus está quebrando uma acepção de pessoas que havia na época. Porque naquela época havia uma divisão muito forte entre judeus e gentios. Né? E os judeus rejeitavam os gentios. Pastor, quem são os gentios? Nós. Gentios são todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não tem sangue, etnia de Israel. Deus veio para quebrar isso. Olha, eu escolhi uma nação inicial, que é Israel, está na Bíblia, mas depois ele estendeu a salvação para todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo que crê e quer se converter. Nós somos brasileiros. Somos gentios, né? Nós somos judeus. De etnia, de sangue. Mas nós cremos e fomos alcançados. Aquele que crê em mim. Depois Marta chama Maria à parte. Deus fala que Marta vai até a sua irmã e chama ela à parte. Por que à parte? Porque os inimigos de Jesus estavam ali. Os judeus que queriam apedrejar Jesus estavam ali. E ela não podia falar abertamente, olha, Jesus chegou. Né? Então, é como uma pessoa que chama a outra, eu tenho um assunto em segredo para falar contigo, demora ali, olha, fulano, Jesus chegou, tal, ele quer falar contigo. Por isso que ela chama ele à parte, porque havia uma raiva contra Cristo. Havia um ódio. E o texto fala, versículo 33, Jesus viu chorando Maria e os judeus que a acompanhavam. Segundo a tradição judaica, por mais pobre que fosse uma família, essa família teria que contratar dois tocadores de flauta e uma mulher profissional de choro para lamentar o defunto. Mesmo que ela não conhecesse o morto. Ela era paga para chorar. Tinha que ter 3 pessoas, né? 2 tocadores de flauta e uma mulher profissional de choro. E ali fala que uma multidão acompanhava e fala de choro. Versículo 35. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus, ele chora. Ele mostrou que era amigo. Lázaro, nosso amigo, morreu. Amigo não está só com você na hora boa, não. Amigo de verdade está com você na hora difícil.
Quando Jó passou por aquela calamidade, os amigos de Jó choraram em alta voz no texto. Quando Jefté fez um voto, né, que condenou a vida da filha a viver naquela situação de celibato, a Bíblia fala que ela pediu 2 meses para chorar com as amigas. A Bíblia fala, se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, Jesus chorou, mostrando amor, mostrando amizade. Versículos 33 e 37. Os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? 2 tipos de fala. Ah, ele amava. O outro, mas ele não curou? Será que alguém que cura não podia impedir essa morte? Sempre vai ter o joio e o trigo. Sempre tem gente falando bem e falando mal. Sempre vai ter os que agradecem e os que murmuram. Sempre vai ter aquele que tem tudo de bom e está reclamando, e o outro está numa situação difícil e ainda consegue agradecer. Quem somos nós? O primeiro ou o segundo grupo? Os positivos ou os negativos? E eles aqui questionam a divindade de Jesus. Porque quando eles falam que Jesus não é poderoso para trazer um defunto à vida, está questionando a divindade de Jesus. Porque Deus é todo poderoso, não tem nada que Deus não possa fazer. E qual é a pergunta? Não poderia ter impedido? Será que Jesus não poderia ter impedido? E a resposta é sim, mas não é porque ele pode que ele quer fazer. Existem 2 formas de Deus operar na sua vida. E o povo quer só a primeira. A primeira é, Deus pode evitar o problema. Tá, vem um problema, eita, não vou deixar mais acontecer. A segunda é, o problema vem, acontece e agora ele resolve. Então Deus pode evitar o problema, ou ele pode resolver o problema. A maioria gosta da primeira parte, né? Deus evita, não deixa acontecer, né? Mas Deus deixa acontecer muitas vezes. E ele é poderoso para deixar acontecer e para resolver. Então ele permitiu a morte, mas ele diz que ele é a ressurreição. Ele resolve. Ele traz de volta a vida. E eles começam a questionar o milagre anterior. Se ele deixou morrer, será que o outro ele curou mesmo? Tem gente que é terrível. Por causa de uma situação difícil, começa a questionar as outras. Será que é Deus mesmo? Será que Deus fez mesmo? Olha, eu não estou acreditando agora, começa a não acreditar nos outros. Em outras situações, a gente começa a esquecer das bênçãos de Deus. Começa a não mais valorizar aquilo que ele fez por você. Ah, eu estou num deserto terrível. Sim, mas quantos desertos ele não te fez superar? Quantas bênçãos? Deus, eu tenho tantas bênçãos, né? Olha quanta coisa Ele já fez na sua vida. Não desmereça as bênçãos de Deus por causa de uma aprovação atual. Versículo 39, Jesus diz, tirem a pedra. E Marta diz, Senhor, ele já cheira mal porque já faz 4 dias. Primeira coisa que eu vejo aqui, a relutância de Marta, a resistência. Pessoas que resistem à vontade de Deus. Deus está falando e a pessoa resiste, não porque já cheira mal, não porque já faz 4 dias, resistindo à vontade do Criador. Quando Deus chama Moisés, Moisés resiste. Quando Deus chama Moisés, ele pergunta, quem sou eu? O que eu vou dizer para eles? E se eles não acreditarem em mim? Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas envia outro. Moisés fez 5 questionamentos. E para cada pergunta, Deus tinha uma resposta. Ele hesitou. Esther. Ah, eu quero ser como Esther. Esther hesitou. Ela não queria fazer não, tinha que fazer. Aí o tio primo dela, Mardoqueu, deu um puxão de orelha. Olha só, Esther, você é esposa do rei. Quem sabe Deus não te colocou aí em cima, poderosa, para esse propósito agora, de intervir pelos judeus que vão ser mortos naquela data tal. Aí ela toma jeito, vai jejuar, chama a mulher para jejuar com ela, mas no primeiro momento ela não queria ir não. Baraque, Deus usa Débora dizendo, assim diz o Senhor, Baraque, vai em tal direção. Ele diz bem assim, eu só vou se tu for comigo. Dando mais crédito para estar com aquela mulher, Débora, do que com o próprio Deus. Tem gente que resiste à voz de Deus. Aqui eu vejo 2 argumentos de Marta. Primeiro, já cheira mal. Será que Deus não vê essa situação? Será que Deus não vê a situação? Faço pergunta para a igreja, né? Será que Jesus não sabia que estava cheirando mal? Que estava podre? Já passou do tempo aquele cadáver? Ele viu. Ele vê. Deus está vendo que algo está cheirando mal. Que algo está ruim. Ah, mas faz 4 dias. E Deus não sabe do tempo? Você acha mesmo que Deus não sabe há quanto tempo você está nessa prova? Há quanto tempo você está nessa provação, nessa dificuldade? Há quantos anos está pedindo a mesma coisa? Já repetiu tanta oração que parece que virou uma reza?
Ele sabe. Talvez tu não saiba quando ele abriu a boca para pedir a mesma coisa, mas ele tem tudo anotado, ele sabe. Então Deus sabe a situação que está cheirando mal e sabe o tempo dos 4 dias, ele sabe. Já cheira mal, ela está dizendo que o sonho apodreceu, morreu, minhas esperanças acabaram. Mas ele falou que eu sou a ressurreição. Deus ressuscita sonhos. Já faz 4 dias. Não importa, Deus não está condicionado ao tempo. Já passou da época. Já passou da idade. Não tem mais jeito. O meu Deus não está condicionado ao tempo. É o tempo. Ele é que manda o tempo. Ele fez o sol parar. Quando Josué clamou, retrocedeu. Para que desse tempo, da marcha, do povo de Deus chegar a tempo. O texto fala, amados, que ele removeu a pedra. E aqui é para que todos vissem o corpo morto. E eles acreditassem. Pastor, mas tem que ver o cadáver fedendo? Já apodrecendo? Tem. Às vezes tem. Às vezes Deus permite o pior na sua vida para que você reconheça o poder de Deus. Ele permite que alguém chegue no fundo do poço para ver o que ele é capaz de fazer. Vai ver morto, vai ver podre, vai ver fedendo, para você ver o que eu sou capaz de fazer na sua vida. Para você dizer, olha, só Deus. O já cheira mal também é importante, amados, porque uma pessoa pode fazer teatro, pode fingir que está morto, mas você encenar cheiro. O cheiro é um fato. Os judeus, eles não embalsamavam, certo? Eles colocavam alguns aromas. Só que não deu jeito, porque estava podre. Estava fedendo. E agora ele diz para remover a pedra. Esse texto é muito batido, Remova a pedra. Por quê? Porque tem coisa que é para você fazer, não Deus. Aquilo que é para você fazer, quem tem que fazer é você. Deus curou na mão da lepra, mas ele teve que mergulhar. Jesus fez Pedro pegar o peixe, mas ele teve que lançar ele mais uma vez, depois de passar a noite inteira tentando não conseguir nada. Jesus curou 10 leprosos, mas ele deu uma ordem: vão até os sacerdotes e se mostrem. Quando eles estavam indo, foram curados. Tem coisa que você tem que fazer. Deus deu vitória a Josué, mas ele falou: conduza o povo. Tem coisa que você tem que fazer. E aqui também é um privilégio, Jesus ele fez uma obra de ressuscitar Lázaro, mas ele mandou removerem a pedra. É o privilégio de participar do trabalho de Deus. Aquilo que é sobrenatural, quem faz é Ele. Mas aquilo que é natural, terreno, físico, quem tem que fazer é nós. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que cultuar. Nós temos que ensaiar para cantar bonito para Deus. Nós temos que fazer. Tem coisa que é para você. O que é para você fazer, Ele não vai fazer. O problema aqui não é a pedra. Tinha uma pedra. O problema não é a pedra. O problema é o que nós fazemos com ela. O que você tem feito com a pedra? Moisés pegou a pedra e usou para papel, para escrever os 10 mandamentos. Davi usou uma pedra para derrotar o gigante Golias. Gideão usou uma pedra para reedificar o altar. Jacó usou uma pedra como travesseiro. Para a mulher adúltera, aquela pedra foi livramento. Eu me matar porque eu adulterei, mas Deus é perdão e está apagando o meu passado. Para Estevão, a pedra foi: estou vendo os céus abertos e eu vou me encontrar com o Pai. O que é a pedra na sua vida? Pedra não é problema. O problema é o que você faz com ela. Pedras não param ninguém, só quem está com vontade de parar. Fala para eles o quê? Não vão voltar não, eles querem te apedrejar. Quem disse que Jesus parou? Ele voltou mesmo sabendo que havia ameaça de apedrejá-lo. Jesus falou o quê? Quem anda de dia não tropeça, quem anda à noite tropeça. Vou voltar, eu não vou tropeçar. Pedras não pararam Jesus quando disseram que ia apedrejá-lo. Pedras não parou Jesus quando ele disse que ia voltar no caminho. Pedras não podem parar a mim e a você, meu querido. O que estamos fazendo com a pedra, amados? É interessante que quando a água ela encontra a pedra, ela contorna, mas ela continua. Moisés conseguiu tirar água da rocha. Você vai tirar água da sua rocha, da sua pedra. Diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Se você crer, verá a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus do que crer? Tenha a sua fé renovada hoje. Para contemplar o que Deus tem para você, você tem que crer. Você precisa acreditar. Se você crer, verá a glória de Deus. É como o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, o segundo ladrão olhou e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está crendo, porque ele chama Senhor. Ele não xinga Jesus como o primeiro ladrão fez. Ele diz: Senhor, eu creio que tu és o Senhor. Respeito, reverência. Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse:
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe o que está respondendo? Ainda hoje tu vai ver a glória de Deus. Você está crendo em mim, ladrão? Está se convertendo em mim? Ainda hoje você vai ver a glória de Deus. Há quem entenda que foi o primeiro ladrão, o primeiro a ser morto na época da graça, né? Ali do ladinho de Jesus. Então tiraram a pedra. Aqui a confiança de Marta, ela é expressa quando ela permite que o túmulo é aberto. Porque ela poderia não abrir. Ah, não vou abrir não. Jesus está doido. Está louco. Não faz sentido. Mas ela permitiu que o túmulo fosse aberto. A pergunta é, Jesus quer operar. Está se abrindo para Deus? Está abrindo o coração? Ou está fechado? Tem gente que se abre para tantas coisas e para Deus. Nós temos nos aberto para Deus? Jesus agora ele ora publicamente. Ele ora na frente de todo mundo. A gente critica. Por que Jesus orou publicamente? Eu vou te passar alguns motivos. Primeiro, por que ele não oraria publicamente? Quando é coisa ruim, todo mundo não tem vergonha de pegar na frente dos outros. Fala palavrão, usa roupa nua, xinga. Agora quando é coisa boa, está com vergonha? Está com vergonha de alguém ver que você é crente, que você está com a Bíblia, que você ouve o louvor na sua casa? Segundo, Jesus disse para a gente não orar como os hipócritas, nas sinagogas e esquinas, a fim de serem vistos. Jesus não estava aqui para ser visto. Jesus falou que ia fazer isso aqui para a glória de Deus. Tem gente que faz para ser visto. Tem gente que faz para a glória de Deus. Jesus também disse, tem gente que usa, mas o que a mão direita faz, que a esquerda não sai. Mas Jesus também disse, para que os homens vejam as suas boas obras, para que os homens vejam suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Deus sabe quem faz algo para aparecer. Aleluia. E Deus sabe quem está fazendo para que alguém olhe e pense, louvado seja Deus. Glória a Deus pelo Deus de fulano. Glória a Deus pelo Deus de ciclano. Os fariseus disseram que Jesus era demônio. Chamam ele de Beelzebul. Então por isso que ele fala, Pai, eu sei que me ouves. Ele está dizendo o seguinte, quem opera aqui não é o demônio, quem opera aqui é o Pai. Aleluia. Chegamos na morte de Lázaro. Não olhe o contexto, olhe o propósito. Naquele momento havia uma morte carnal, física de Lázaro. Mas através daquela ressurreição, a multidão se converteu. Deus permitiu uma morte física para que houvesse uma salvação coletiva naquela época. 4 dias de atraso. Segundo estudiosos, os judeus tinham uma teoria de que a alma saía do corpo e ficava perambulando pela terra durante 3 dias. E podia voltar. Então ele demorou 4 dias para ninguém dizer, ele estava vivo ainda, não morreu não. Morreu e Deus ressuscitou. Deus faz milagre. Tem gente, mas que não quer crer no milagre. O cara estava morto. Não falo como pastor, mas pela misericórdia de Deus como biomédico. Quando você morre, a pele fica pálida, depois roxa. Os músculos se contorcem, os nervos se engiam. Seu cérebro vira um suco. Essa geleia do seu olho, ela se desfaz rapidamente. Seus órgãos ficam uma coloração verde. Quando Marta fala já cheira mal, é porque o corpo ele tem 2 enzimas, né? A cadaverina e a putrescina, que causam esse fedor. O ser humano é algo tão descartável que ele emite até gás sulfídrico quando morre. É um gás inflamável. Se você riscar um fósforo, pega fogo. E mesmo assim, Jesus ressuscitou. Ele deu a ordem a acontecer. Ele bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Por que o texto fala em alta voz? Quando você quer acordar alguém, você não cochicha. Você fala alto. Olha, está na hora, desperta, trabalho, escola. Alta voz, Lázaro, venha. Já ficou tempo demais aí no céu, já tem que sofrer um pouquinho aqui embaixo. Em alta voz. Imagina o coração voltando a bater, pulmão voltando a respirar, sangue necrosado começa a circular, aquele corpo que estava parado começa a subir, a respiração voltando, é isso que Deus faz. Nervos engiados começaram a voltar para o lugar. É o que o nosso Deus tem para fazer. 4 dias depois. Isso aqui é um protótipo. Eu queria falar que naquele grande dia, aqueles que estiverem nos seus túmulos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a vida eterna, outros para o castigo eterno. Perceba que ele disse, Lázaro, venha para fora. Ele chamou um outro pelo nome, né? Porque se Jesus simplesmente fala, venha para fora, o defunto ia sair, porque ele tem poder. O cemitério deixa de ser cemitério. Ele especificou, não é todos os cadáveres, é só esse, Lázaro. Tem um defunto escolhido para hoje. Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Porque Jesus ressuscita mortos, Deus ressuscita. Eu não sei se alguém está morto espiritualmente, seja ressuscitado hoje. Eu não sei se você está morto, enterrado, botaram uma pedra em cima. Jesus ainda ressuscita.
ele saiu com os pés e as mãos envolvidas em faixas. Isso aqui é outro indicativo de que ele estava morto de verdade, não era encenação. Porque se uma pessoa é enterrada com uma faixa no rosto, ela pode estar viva, mas em questão de tempo aquilo vai sufocar. Até porque o sepulcro era fechado. Então não tinha como encenar que ele estava morto, ele estava morto. Aí tem gente que critica essa parte final. Como é que ele levantou se ele estava todo enfaixado? Primeiro, o judeu ele não enfaixa os seus cadáveres com aquela visão de múmia que todo mundo tem. Quem enfaixa como múmia são os egípcios. Judeus é uma forma mais enrolada, como se fosse uma roupa, mais folgada. Certo? Então, ele poderia facilmente se levantar. Segundo, ainda que ele não conseguisse se levantar, porque era todo preso, pense comigo, o Deus que é poderoso para trazer da vida dos mortos para a vida, não vai ter poder para colocar ele em pé? Que ridículo isso, né? Deus faz o mais difícil, que é trazer a vida, ele não vai ter poder de colocar o homem em pé. Vai ficar de pé sim, porque é Deus que está mandando. Finalizo esse texto dizendo que no final muitos creram, mas muitos foram avisar os fariseus com raiva, que é um despertar para nós. Tem gente que mesmo diante do milagre continua a não crer, a resistir. O problema não está no pastor que está pregando, não está no conselho, está na mensagem, a pessoa está com o coração duro, fechado. Que você seja aquele que crê. Sai daqui hoje com a sua fé renovada. Amém? Agradeça aí a oportunidade de Jesus.